Bom, vamos a mais uma etapa aqui da nossa parte do treinamento relacionada com a medição de transistores, tá? E nós tínhamos visto, até o momento, a localização da base do transistor. Depois que você localiza a base, tá, entra um outro detalhe. A gente tem que ver se o transistor está bom, está ruim, se ele está aberto, se ele está em curto, se ele está com fuga, e quem é coletor e quem é emissor. A gente tem que lembrar que o transistor não tem só base, né? É base, coletor e emissor. Então, você descobriu quem é a base, beleza. E sobraram dois terminais. Quem é coletor, quem é emissor? Isso tem que ser descoberto também, tá? E aí a gente vai ter uma modificação na situação da medição, porque a gente vai ter que mudar a escala do instrumento que a gente está usando. Estava em R vezes 1 para poder achar a base. E agora para localizar coletor emissor e também para poder ver as condições reais do transistor, nós passamos para a escala de R vezes 10K. Tá? Observando, para localizar a base, você até pode usar o instrumento digital. Certo? Para localizar a base, você até pode usar o instrumento digital. Lembrando que a polaridade das pontas é invertida em relação ao instrumento digital comparado com o instrumento analógico. Tá? Então, no caso do instrumento analógico, certo? O transistor é PNP quando a baixa é encontrada com a ponta vermelha na base. E, logicamente, ele é NPN quando a baixa é encontrada com a preta na base. Se você fizer a mesma medição com o instrumento digital, o PNP vai dar baixa com a ponta preta na base. E o NPN, obviamente, vai dar baixa com a vermelha na base. Por que tem essa diferença? Porque o instrumento analógico ele tem a polaridade das pilhas e da bateria invertida em relação à polaridade das ponteiras. Tá? Então, o positivo da pilha e o positivo da bateria estão ligados na ponta preta do multímetro, ou seja, na ponta chamada de negativa. E o negativo das pilhas, o negativo da bateria estão ligados na ponta vermelha do multímetro, a ponta considerada positiva. Dessa forma, tá, a medição que você encontra PNP ou NPN no analógico ela é inversa para o instrumento digital. Tá? Agora, a medição no digital para aqui na situação da base. Tá? Você não vai conseguir achar quem é coletor e emissor com o instrumento digital. Só o instrumento analógico permite que você consiga descobrir isso. E é o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Vamos lá. Deixa eu aproximar um pouquinho mais a câmera. Para melhorar a qualidade da imagem. Agora a gente vai conseguir um detalhe melhor. Tá? Tentar ver o foco. Aqui. Beleza.
Então vamos seguir. Então, no caso do transistor, tá? Eu já sei quem é a base, ok? Então vou colocar meu instrumento em R vezes 10K e eu vou ter a seguinte situação. Ponta preta na base. Eu vou ter que desenhar aqui, obviamente, quem é o emissor, tá? Vou usar um NPN como exemplo. Ponta preta na base. Ponta vermelha nos outros dois terminais. Vamos repetir o processo aqui, que a gente vai ter que inverter as pontas, ok? Preta, preta, vermelha, vermelha. E temos uma terceira situação, que no caso, quando a gente usou a escala de R vezes 1, tem que dar alta nos dois sentidos, nos dois terminais que sobraram. A gente vai ver aqui que há uma diferença, tá? Há uma diferença quando a gente está na escala de R vezes 10K. Então, aqui no nosso caso, ponta preta na base, vermelha no que seria o coletor, eu vou ter uma baixa. Lembrando, a baixa é quando o ponteiro vai em direção ao zero, tá? Baixa. O ponteiro do instrumento vai em direção ao zero. Não significa que ele tem que ir no zero. Ele vai em direção ao zero. Não tem que dar zero, tá? Porque cada transistor vai ter uma resistência interna diferente. Então isso aqui nunca vai dar zero. Pode até acontecer de dar zero em alguns casos, mas o que nos importa não é isso. E sim que o ponteiro saiu do infinito e se deslocou em direção ao zero. Isso aqui a gente entende como baixa. Então, ponta preta na base, vermelha no coletor, baixa. Ponta preta mantivemos na base, fomos para o emissor, baixa também. Tá, agora a gente vai inverter as pontas. Botei a vermelha na base. Eu já sei onde é a base, eu descobri isso antes. Eu inverti as pontas, joguei a vermelha na base. Esse transistor é um NPN, então eu vou ter agora uma alta. Tá? Alta é o quê? O ponteiro não se mexe. Tá? Alta. Ponteiro não se move. Fica paradinho lá no infinito, aqui dormindo aqui, aquele 8 deitado. Quando eu for com a ponta preta agora para o emissor, aí eu vou ter a diferença e vou descobrir quem é coletor e emissor. Porque emissor dá uma média resistência. O que seria uma média resistência? Apareceu uma coisa nova, né? Mas é fácil de entender. A média, temos aqui o zero, o infinito, tá? A baixa normalmente vem aqui em direção ao zero. A alta, então aqui eu tenho a baixa, aqui eu tenho a alta, o ponteiro está parado aqui na dele, quietinho, e a média. A média vai indicar alguma coisa, certo? Alguma resistência, sempre um valor maior do que quando deu baixa, mas vai marcar alguma coisa. Pode marcar igual? Dependendo do transistor até pode, tá? Dependendo do transistor até pode. Normalmente marca um valor maior. Normalmente não vai bater no mesmo lugar que bateu o ponteiro quando você achou a baixa. Vai dar um valor maior. Tá? Mas nada impede que possa vir até aqui também. Tá? Isso vai depender muito do tipo de transistor. Então, alta para o coletor, média para o emissor. Já descobri quem é o coletor e quem é o emissor, porque a base eu já sabia anteriormente qual era o terminal. Eu usei a base como referência agora para localizar coletor e emissor e para começar a ver a condição real do transistor, se ele está bom, se ele está ruim. E tem a última medição. A última medição eu vou ter que pegar o multímetro aqui, porque, sinceramente, de cabeça, eu não consigo me lembrar qual é a disposição correta dos terminais. Com a prática, você vai até descobrir que saber se é a vermelha ou se é a preta não é importante. O importante é o que vai acontecer. Tá?
Saber se foi com a preta ou se foi com a vermelha, no coletor, no emissor, não é o mais importante da história. O mais importante da história, no caso, é o que vai acontecer, a medição que vai ser vista, mas tem que ser anotado de forma correta, tá? Então deixa eu só fazer uma averiguação rápida aqui, para não pagar mico. Preta no emissor quando... Eu tenho média, vermelha no coletor, preta no emissor, média. Preta no coletor, vermelha no emissor, alta. São as duas medições que eu vou ter agora entre coletor e emissor. Aqui eu descubro, por exemplo, se o transistor está com fuga. Fuga é o quê? Quando ele está saindo correndo? Não exatamente. Fuga é quando não deveria estar circulando corrente entre coletor e emissor, mas alguma coisinha está passando para cá, tá? Não deveria acontecer de nos dois sentidos ele conduzir aqui. Tanto que a medição correta é alta, né? O ponteiro não se move. E quando eu inverto, dá uma média, ou seja, o ponteiro marca uma resistência. Ou seja, numa situação não há circulação de elétrons, não há condução. E na outra situação, há uma condução através da junção coletor-emissor. Se por acaso eu cheguei aqui, botei uma posição lá vermelha, preta, estou no coletor-emissor, deu média. Tá? Aí eu inverti, botei a preta para cá, vermelha para cá, deu média de novo. Duas médias, o transistor está com fuga. Tá? Não pode haver duas médias. Tá? Pode acontecer em alguns transistores dar duas altas. Ele não conduz para lado nenhum aqui nessa medição. Tá? Tem transistores que tem a junção, a chamada barreira dos cristais, muito alta. Então não conduz para nenhuma das duas situações, vai dar condução. As duas situações vão dar alta. Mas na maioria dos casos você tem uma alta, ou seja, não conduz no sentido. Quando você inverte a polaridade, há uma condução, marca uma resistência, que é a média. Se por acaso eu medir aqui nas duas situações e achei duas médias, o transistor está com defeito, ele está com fuga. Certo? Ele está com fuga. E se por aí, mas se ele der duas baixas, achei medir, deu uma baixa. Medi para cá, deu outra baixa. Então o transistor está em curto. Um transistor com fuga é um transistor que é sério candidato a entrar em curto. É o caminho para o curto, é o transistor começar a apresentar fuga de corrente, ou seja, passagem de elétrons entre junções onde não deveria circular nenhum tipo de elétron. Certo? Então, nada mais lógico do que a gente tentar fazer isso aqui na prática. Eu vou apagar o quadro, literalmente, aqui. E a gente vem para cá fazer a medição usando aqui o nosso multímetro. Tá? É um multímetro de 20 mega. Lembrando, o multímetro analógico, se não tiver a bateria interna de pelo menos 9 volts, que a maioria deles vai ter uma bateria de 9 volts, se o multímetro analógico não tem bateria, só tem pilha, ele não vai fazer essa medição, tá? Você não consegue localizar coletor emissor, você não consegue localizar também se o transistor está com fuga ou não, tá? Para fazer essa medição, o instrumento tem que ter bateria, ele tem que ter uma escala de R vezes 10K, certo? E um alcance de pelo menos, que eu tenho esse instrumento aqui, 20 mega ohms, tá? Que é o 2000 do fundo da escala, multiplicado pelo 10.000 da posição da chave. Então esse instrumento mede 20 mega. É o valor mínimo que o instrumento analógico precisa medir para ele conseguir localizar quem é coletor e emissor e ver se o transistor está com fuga ou não. Óbvio que quanto maior for esse valor, né? Se em vez de 20 fosse 40 mega, 50 mega, 60 mega, 100 mega, seria melhor.
Tá? Só que os instrumentos acima de 20 mega, que apresentam a característica de poder fazer essa medição que a gente vai fazer aqui, tornaram-se instrumentos muito caros. Tá? Então você não tem mais esses instrumentos no mercado brasileiro. Até lá fora não é muito fácil de você encontrar. Existe, mas não é fácil de encontrar porque o valor deles é muito elevado. Um instrumento desse, vamos dizer, um instrumento de 40 mega, 50 mega, 100 mega, a faixa de preço está no mínimo 800 a R$ 1.000. Mínimo de preço. A maioria deles na faixa de 1.600, R$ 1.700, que são os instrumentos de 100 mega. Tá? O que você encontra melhorzinho dentro de uma faixa de preço aceitável são os 40 mega, que se encontra fabricado na China, vendido pelo AliExpress, tem um instrumento de 40 mega, já mede mais, obviamente, do que o de 20 mega. Tá? São os que ainda estão no precinho mais ou menos aceitável, mas você não tem eles à venda aqui no Brasil. Você tem que comprar lá da China, através do AliExpress. Depois me lembra que eu coloco um link para você poder visualizar aí esse instrumento que eu estou te falando, que é o de 40 mega, tá? Mas esse de 20 mega aqui resolve o problema. Certo? Isso aqui resolve o problema. Então a gente vai fazer o seguinte, pegar um transistor aqui, peguei esse, tá? É um formato padrão, né? Então eu sei quem é quem, mas vamos esquecer que eu sei quem é quem, tá? Vamos primeiro localizar a base dele. Vou para vezes 1, beleza? Vezes 1, vezes 1. Então vou lá. Vamos descobrir aqui. Alta. Opa. Baixa. Então eu sei que aqui onde eu fixei a vermelha não é base. Que deu uma alta para cá, uma baixa para cá. Tem que dar duas iguais. Então vamos escolher aqui um outro terminal. O meio. Baixa. Alta. Aqui onde eu fixei a vermelha também não é base. Então só sobrou um terminal, né? Alta e alta. Opa, duas iguais. Alta e alta. Então agora vamos inverter. Vou tirar a vermelha daqui. Botar a preta. Baixa. Opa, tá vivo. Segura ele. E baixa. Então duas iguais invertidas. Então aqui é base. Aqui é base, tá? Ali é base, onde a preta está fixada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a escala. Vou para 10K. O certo seria você zerar o instrumento. Então, zeramos o instrumento. Aqui é base, né? Então, óbvio que se deu duas baixas, e a gente já sabe que é NPN, porque deu baixa com a preta na base, né? Ele está vivo aqui, o transistor está se mexendo sozinho aqui. Baixa e baixa. Tá vendo que vai quase o zero, não chega a dar zero. Normalmente nunca dá zero exatamente. Ele vai quase ao zero. Poderia dar um pouco mais, o pó aí vai variar de acordo com o tipo de transistor. Tá? Você vê que o instrumento está zerado, ó. Zero, mas se eu medir aqui não dá zero. Está dando mais ou menos 1 ohm de resistência ali. Tá? Então, baixa e baixa. Então, invertendo, eu tenho alta, opa, e média. Aqui é base, eu inverti as ponteiras, alta é o coletor e média. Você vê que é um valor maior do que aquele que a gente achou quando mediu a baixa, tá vendo? Nós medimos a baixa mais ou menos aqui, tá? E agora vai dar um valor muito maior, tá? Então, eu localizei aqui base, e agora aqui é coletor, que é o que dá alta, e o emissor que dá média. Então, eu sei que é base, coletor, emissor, tá? E a gente vai ver agora o quê? A fuga, se o transistor está com fuga ou não. Então, vou medir entre coletor e emissor. Num sentido, deu alta. Então, eu vou inverter. Eu sei que, normalmente, eu devo achar uma média. E deu, ó. Média, nessa situação aqui, invertendo as pontas, alta. Então eu sei que é base, coletor, emissor, e o transistor tá bom e ele é um NPN. Tá?
Então, esse é o procedimento para você identificar coletor, emissor e saber se o transistor está realmente bom ou não, certo? Porque o transistor pode apresentar defeitos que só vão ser vistos numa escala mais elevada, por exemplo, escala de 10K, que você tem a alimentação da bateria de 9 volts. Tá? E aí entra a situação dos instrumentos que têm a bateria de valor maior de tensão, que os instrumentos, vamos dizer assim, de altíssima qualidade, né? Que são esses muito mais caros, que você não acha mais no mercado brasileiro, usava uma bateria de 15 volts, bateria de 22 volts e meio, inclusive são baterias que você não acha mais no mercado brasileiro. Você tem que fazer associação série de bateria para conseguir substituir a bateria desses instrumentos quando elas esgotam, porque essas baterias não tem mais à venda no mercado. Tá? Então, um instrumento de uma bateria de 22 volts e meio, é óbvio que você tem uma qualidade dessa medição aqui muito maior, certo? Vão acontecer, são raros os casos, raros, mas pode acontecer. Você pega esse transistor aqui, nós medimos, beleza, né? Beleza, não deu fuga, não deu nada. Mas se tu pegar esse transistor aqui e medir ele com, por exemplo, um instrumento de 100 mega, que usa bateria de 22 volts e meio, pode ser que apareça uma fuga. Que aqui não apareceu, porque a tensão aqui é só 9 volts. É a situação, por exemplo, de um transistor que mede bom, você coloca lá no circuito, o circuito não funciona. Ele mediu bom, você mediu aqui, deu bonitinho que a gente fez aqui, bonitinho. Mas tu botou no circuito e não funcionou, aí você ficou revoltado da vida, foi lá, tirou esse cara aqui, pegou um outro cara lá na sucata, botou, o aparelho funcionou. Aí você, revoltado da vida, tira esse cara, pega o novo, coloca lá, o aparelho não funciona. Mas esse cara mede bom, e esse aqui também mede bom. Mas, então o que acontece? Acontece que pode ser uma fuga muito pequena que o instrumento, por ter apenas 9 volts, não consegue mostrar. Um instrumento com a bateria de 22 volts e meio poderia conseguir fazer isso, tá? Mas isso é um exemplo, não é que isso vai acontecer toda hora não. Isso é um exemplo de um caso que poderia vir a acontecer. Está entre as situações de que você coloca um transistor novo no circuito, o circuito não funciona. Mas o defeito só pode ser esse cara, o resto está todo mundo bom. Só tem resistor, está todo mundo bom. Mas o defeito só pode ser ele, mas eu botei um novo, não funciona. Aí você achou na sucata um cara igual, botou lá no lugar, funcionou. Pô, funcionou, você tira da sucata, pega o novo. Não funciona. E o transistor é original, não é falsificado, é original. Mas ele pode estar com um defeito interno que, devido à tensão mais baixa do instrumento, ele pode não conseguir identificar. Tá? Tem que ter sempre atenção nisso, e tem que ter essa malícia em relação a esse tipo de situação. Ok? Vamos fazer a mesma experiência aqui nesse outro que eu peguei aqui. Tá? Vamos lá. Bom, isso aqui é um formato padrão, a gente sabe que é emissor, coletor, base. Então vamos direto na escala de 10K. Então eu vou fixar aqui na base, baixa e baixa. Baixa e baixa. Duas baixas. Já sabe que ele é um NPN, ou que ele está em curto. Agora invertemos. Baixa e baixa. Esse transistor está ruim. Por quê? Não é baixa e baixa não. Deu média e média. Esse transistor está ruim. Tá? Por quê? Porque não é para dar duas médias. Seria para dar uma alta aqui no meio e a média só no emissor. Esse transistor está ruim. Vamos medir coletor emissor? Olha lá, 0 e 0. Está em curto. Ele está em curto na junção coletor-emissor. Tá? É uma situação que você vai encontrar. Agora vamos fazer uma experiência. Vou baixar a escala, vezes 1. Tá? Baixei a escala. Vim para vezes 1. Vamos ver aqui. O que vai acontecer? Olha só, dá uma observada com o ponteiro, dá uma pequena mexida. Tá vendo? Uma pequena mexida. Lembrando que coletor emissor, na escala de vezes 1, o instrumento não pode mexer nada, tá? Uma pequena mexidinha, ó. Para cá, vou inverter as pontas. Para cá, tá vendo?
Nas duas situações, olha, deu uma conduzida que não era para dar. Já está te dizendo que está ruim. Tu não precisava nem ter ido na medição de 10K, porque aqui já está dizendo que está ruim. Aí entra aquela situação que é importante o instrumento estar, primeiro, zerado. Segundo, o instrumento está em boas condições de funcionamento aqui do sistema móvel do ponteiro. Porque se o ponteiro está agarrando, você não tem certeza da situação mecânica do instrumento, e você pode passar batido nisso aqui. O ponteiro está agarrando, o ponteiro nem se mexe, porque o movimento é muito pequeno. Ó. Ponteiro, você pode até nem perceber o movimento do ponteiro e achar que o transistor está bom, tá? Você está observando aí no vídeo que tem uma fuga de corrente entre coletor e emissor desse transistor. Já detectamos que ele está ruim. Certo? É um transistor que está defeituoso e quando a gente bota em 10K, aí realmente ele mostra o problema dele, tá? Está em curto, junção, coletor, emissor. Mas ele está em curto para tensão de 9 volts. Tensão de 9 volts está associada aqui à escala de 10K. Quando a gente vai para a escala de vezes 1, a gente está usando só os 3 volts das pilhas, tá? Aqui ele está usando só os 3 volts da pilha. Para os 3 volts, você vê que a medição foi bem pequenininha. Bem pequenininha. Passamos para 9 volts, já indicou um curto. Se fosse um instrumento que tivesse uma única pilha, 1,5 volt, que vai acontecer isso, um instrumento que só tem uma pilha, tá? Não vai medir essa indicação pequena que a gente achou aqui em vezes 1, não ia aparecer. E você poderia achar que o transistor está bom. Tá? Mesmo caso vai acontecer no multímetro digital. Vamos pegar um digital? Vamos pegar um digital e fazer o teste desse camarada aí, já que a gente sabe que esse camarada está com defeito. A gente pode usar como referência, tá? Para ver se o digital vai nos dizer alguma coisa a respeito do transistor. Vamos tirar o analógico daqui e vamos vir para o digital. Tá? A situação que eu falo do digital não resolver certas coisas, não é só esse aqui, não é qualquer um, tá? Esse aqui é um digital simples, tá? Pouquíssimos recursos. É um aparelhozinho só para o dia a dia mesmo, da bagunça da bancada. Mas qualquer digital vai cair na mesma situação. Primeira situação da polaridade invertida das pontas, tá? E segunda situação, não acha fuga. Não acha fuga e também não te mostra quem é coletor e emissor. E no caso do instrumento digital, você só tem uma escala para medir semicondutores, que é a escala de diodo. Tá? É a escala de diodo. Aqui você junta as pontas, ele apita, que está na escala a escala de continuidade é conjugada, ele apita e zera. Então vamos lá. Vamos medir aqui, ó. Base, alta, alta, né? Não deu nada, né? Isso aqui é alta, não deu nada. Vamos inverter as pontas. Opa. Abaixa, mediu um valor, abaixa novamente. Até aí tudo bem, né? Alta e baixa. Aí eu venho nas outras. Aqui mostrou defeito. Esse transistor está bem ruimzinho mesmo. Ó. Ele conduziu e conduziu de novo. Ó. E não poderia acontecer. Ele não conduz nessa situação aqui. Esse transistor está bem ruimzinho mesmo. Até o digital consegue mostrar o defeito. Mas nós temos casos em que vai passar batido. Vai passar batido. Não vai mostrar. Por quê? Porque a tensão que o instrumento digital aplica aqui nas ponteiras é muito baixa. Geralmente abaixo de 1,5 volt. Ah, mas ele não usa uma bateria de 9 volts? Usa, só que a bateria de 9 volts não é para alimentar as ponteiras, para alimentar o componente. Tá? A bateria de 9 volts é para alimentar o circuito processador do instrumento, para acender o display e para alimentar as ponteiras. Então, para as ponteiras chega uma tensão muito baixa. A maior parte da voltagem é usada para poder acender aqui o display e fazer o processamento das informações aqui dentro para transformar o que está sendo medido em números. Certo? Então, por esse motivo, o instrumento digital, por mais sofisticado que seja, não vai te dar uma garantia de que o transistor ou o diodo, né, os semicondutores em geral, estão realmente bons. Tem que ser o instrumento analógico. Tá? No nosso caso aqui, ele mostrou porque o transistor está mais para lá do que para cá, né? Ele está mais para lá do que para cá. Mas poderíamos ter casos em que
ia aparecer no instrumento analógico e não ia aparecer aqui. E você ia passar batido pelo defeito se estivesse usando só um instrumento analógico, digital, desculpe. Como eu já vi muita gente pastar procurando um defeito que já tinha sido localizado, tá? Porque estava usando um instrumento digital. Um colega meu, uma vez eu cheguei, o cara estava lá brigando, tem um certo tempo, com um rádio relógio digital, coisa que não se conserta mais hoje em dia, mas houve uma época que era moda, né? Vinha muito, o pessoal comprava no Paraguai, rádio relógio digital. Um displayzinho vermelho ou verde, lá de LEDzinho, que ficava piscando. E o rádio não funcionava. E tinha um diodo Zener, que quando ele ligava o rádio, ligava a fonte do rádio, o diodo aquecia e soltava fumaça. E o colega estava achando, o que está acontecendo? Não, tem um curto aqui que está fazendo esse diodo soltar fumaça. Eu falei, peraí, vamos começar por parte. Se o diodo está soltando fumaça, ele já foi para o espaço. O diodo não solta fumaça. Quem solta fumaça é palito de fósforo, cigarro, chaminé, Maria Fumaça, trem, né? Isso solta fumaça. Não, mas o diodo tá bom. O diodo tá bom, tá soltando. Não, mas o diodo tá bom. Aí eu vou ver, ele tá medindo com o instrumento digital. Realmente no digital o diodo estava bom. Peguei o instrumento analógico na minha bolsa, medi, diodo em curto. Tinha um curto realmente, era o diodo que ele tinha localizado ali, que soltava fumaça, porque estava em curto. Ele tinha virado uma resistência, certo? Mas o instrumento digital não mostrava que o diodo estava em curto, mostrava que o diodo estava bom. Então não dá para você confiar em instrumento digital para medir semicondutores. E na realidade, nós já comentamos isso em aula, né? Os instrumentos, todos eles, vão te dar 99% de certeza. O 100% só você trocando a peça para ter certeza. Foi o que eu falei da situação de você bota um cara novo lá, o transistor original estava com defeito. Eu peguei um cara novo, coloquei no lugar dele e o aparelho continua não funcionando. Mas só podia ser aquele transistor com defeito. Aí eu rachei o outro cara lá na sucata, um outro cara, botei aqui, o aparelho funciona. Mas eu boto o novo de volta, o aparelho não funciona. Da mesma forma que não funciona com o que está danificado. Porque o novo, ele pode até ser novo, ser original, mas está com algum tipo de deficiência que muitas vezes o instrumento pode não ser capaz de mostrar, tá? Então, os instrumentos, por mais sofisticados que sejam, por melhores que eles sejam, eles vão dar 99% de certeza, 100% só trocando o componente, tá? Vamos fazer aqui uma medição de um pequenininho aqui, ó. Aquele que a gente nunca sabe quem é quem, né? Porque pode ser qualquer situação. Vamos voltar para o instrumento analógico. Vamos voltar para o instrumento analógico. Tá? Vamos primeiro achar base. Então vamos botar ele aqui em vezes 1. Tá? Vezes 1. Vamos achar a base. Esse cara aqui é meio chatinho, vou ter que segurar ele aqui, tá? Então, ponta preta, tá aqui na minha mão. Vamos lá. Alta. Alta. Alta e alta. Vamos inverter. Vou botar a vermelha agora fixa aqui. Vamos inverter. Baixa e alta. Então, já viu que ali onde nós colocamos a ponta fixa não é base, né? Vamos para o meio. Vou fixar a vermelha, que está mais perto. Alta e alta. Pode ser aqui, vamos lá. Base no meio. Às vezes acontece. Baixa e baixa. Então aqui é base. Localizamos a base é no meio. E agora, quem é coletor emissor? Aí a gente vai aumentar a escala. Eu sei que a base é no meio. Deu baixa e baixa. Vou inverter agora, fixar a vermelha na base. Como eu estou em 10K, vou ter que achar uma alta e uma média. Uma alta e uma média. Tá? Alta e média. Então aqui é coletor, aqui é
emissor. É o que dá média. E a gente vai ver agora coletor emissor. Numa posição alta, invertendo as pontas, média. Ou seja, esse transistor está bom. E eu sei que é base, é emissor e é coletor. Tá? Então o teste é o mesmo para qualquer desses formatos de transistores. Certo? E os resultados serão também os mesmos. Existem algumas características diferentes, por exemplo, desse camarada aqui, ó. Embora isso aqui é um exemplo, esse cara aqui é um transistor de saída horizontal de televisor de tubo. Algo que na prática você não vai mexer muito mais. Certo? Na realidade, isso aqui é meio que padrão também, porque ele é base, coletor, emissor, eu já sei disso. Tá? Mas eu vou confirmar. Botei em vezes 1. Vamos confirmar? Alta e alta. Certo? Vou inverter. Alta e alta. Esse camarada aqui está danificado, ele está aberto. Ele está aberto. Não conduz para lado nenhum, ó. Tá? Conduziu para cá, ó. Ele está danificado esse cara. Está conduzindo aqui só nessa junção aqui, ó, coletor e emissor, tá vendo? Mas aqui base, ó, duas altas, invertendo, duas altas de novo, tá? Ó. O cara está danificado, está aberto. Mas tem junção aberta aqui, tá? Agora, a característica desse camarada, se ele tivesse bom, era o seguinte. A estrutura de um saída horizontal, ela é um pouco diferente da que a gente desenhou inicialmente do transistor, que seria isso aqui, né? Base, coletor, emissor. O saída horizontal, ele é isso aqui, só que tem um diodo dentro, tá? Tem um diodo dentro do transistor. Por causa desse diodo aqui, tá? Normalmente, se a pessoa não souber o que está medindo, ele acha que todo transistor desse vai estar em curto. Porque esse diodo aqui faz com que ele conduza duas vezes na junção, na posição de estar medindo coletor e emissor. Tá? Que o diodo conduz para um lado, a junção conduz para o outro. Correto? Então a medição desse cara aqui, quando está bom, tem que ter atenção, senão você vai condenar todos eles por causa da presença desse diodo dentro do transistor. Mas esse caso aqui, por exemplo, é um saída horizontal de televisão. É um saída horizontal de televisão. Tá? TV de tubo. Então você praticamente não vai mexer mais nisso. Mas você tem que ser orientado, saber que isso aqui existe, tá? Essa situação aqui existe. E aí tem que ter atenção, porque a medição é um pouco diferenciada, considerando-se a presença desse diodo dentro do transistor. Ok? Eu vou cortar esse vídeo por aqui. Você assiste aí, analisa, dúvidas, perguntas para a gente continuar. Valeu, jovem. Um abraço.